Olá, estamos chegando com mais um Bom de Papo aqui pela TV Câmara Taubaté. Você nos acompanha no canal 4 da NET, também pelo site, Facebook, enfim, todas as plataformas possíveis e para você acompanhar a programação da TV Câmara Taubaté. Nosso papo de hoje é com o presidente da Sincovat, Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté, Dan Ginsburg. Época de Natal, vamos falar do lado do consumidor e também do empresário, do comerciante. Dan, prazer recebê-lo aqui. Proximidade de uma época, né? Embora o comércio viva muito da sazonalidade, o Natal é a galinha dos ovos de ouro. Como é que está a situação para esse 2016? Sem dúvida nenhuma. O Natal representa, dependendo do setor, mais de 40% das vendas do ano todo. Certo. Então é uma data que é fundamental para o empresário do comércio. Nós estamos tendo um ano de 2016 bastante complicado, né? Isso já ocorreu aí em 2015, originário dessa crise toda, né? Desta crise toda, né? Mas é assim, o comércio tem apresentado algum tipo de crescimento, mas é muito setorizado. Certo. Então, por exemplo, o supermercado conseguiu passar esse ano bem, farmácia conseguiu passar bem, a parte de peças para automóveis passou bem. Os outros setores, eletroeletrônicos, vestuário, calçado, mal. Quando você fala de peça de automóveis, até porque não se vendeu automóvel. Exatamente. Então tem que reparar e arrumar o que está com problema. E a farmácia deve ser por conta da crise. Da crise, dor de cabeça. As pessoas comprando muito remédio. E o supermercado, tradicionalmente, quando as pessoas não têm, né, para onde consumir, o consumo é carreado para alimentação, né? Então, sempre tem explicação. E a gente está acreditando que esse Natal não vai ser um excelente Natal, mas assim, vai ser razoável. A gente espera aí um pequeno crescimento em relação ao ano passado. E a confiança do consumidor? Porque a Sincovat tem uma área de abrangência de 11 municípios. 16 municípios. 16 municípios. Agora são 16. Vamos trazer um pouquinho para a nossa casa, para Taubaté. Sim. Como é que está a confiança do consumidor na sua avaliação, nesse momento? Então, a partir de agosto, nós fomos o primeiro município do interior de São Paulo a começar a fazer esse índice. Que interessante. O ICC, o Índice de Confiança do Consumidor. Lá em agosto, ele estava em 93, né? Ele é um índice que vai de 0 a 200. Certo. De 0 a 100, a pessoa está pessimista, né? Em 100, ela estaria nem otimista, nem pessimista, e a partir de 100, ela começa a ficar otimista. Lá em agosto, a gente estava com 93, e agora o último, que foi o mês passado, o mês de setembro, o mês de outubro, já estava em aproximadamente 104. Fez a curva. Ele está crescendo, ele vem crescendo. Então, significa que ele está mais confiante. Dizer que ele está otimista, né, num índice que vai de 0 a 200, a gente não estaria falando a verdade. Mas assim, a gente sente que o humor desse consumidor está mais favorável, né? A gente nunca teve um problema tão grande, Miguel, com relação à política impactando tanto a economia como a gente teve nesses últimos tempos. Então, Brasília, o que acontecia lá, repercutia muito. E agora, parece que a calma voltou, né? Com a posse do Michel Temer, você acha que voltou uma confiança? As pessoas ainda estão preocupadas, né? Na prática nada aconteceu também, né? Seriam ventos bons que estariam batendo. Assim, as coisas não estão muito complicadas, né? Você tem uma mídia hoje mais a favor do que contra, isso é muito importante, né? Você tem aí ele com uma maioria, parece que sólida no Congresso, tudo isso traz para o consumidor um pouco mais de tranquilidade. Dizer que as coisas mudaram, a gente também não estaria faltando com a verdade, mas a perspectiva realmente é de melhora. Agora me diga uma coisa, Dan, com relação aos empresários, a gente falou do consumidor estar um pouco mais otimista ou menos pessimista. Está sendo estocado as lojas, como é que o empresário, o comerciante está vendo essa época do ano Natal? Pé no chão, sempre, né? Mas o comerciante é uma pessoa otimista, ele tem que comprar antes de vender. Então, é uma situação, né, difícil, você tem que imaginar o que vai acontecer. Sim. Mas ele sabe que essa época do ano é a melhor época para ele trabalhar. Então, realmente ele tem que estocar, ele tem que se preparar, ele tem que entender esse consumidor, né, o que ele está buscando, se é preço, se é qualidade,
né, o que tipo de mercadoria vai ser buscada nessa época do ano. E ele tem que melhorar o atendimento, quer dizer, como ele vai ter movimento na loja dele, a gente já começou aí as contratações dos temporários. Mais do que nos outros anos ou também está mais tímido? É praticamente parecido com a do ano passado. A gente está estimando aqui na nossa região 1.200 contratações. Na região de abrangência Não, da Sincovat ou Taubaté? Só em Taubaté. 1.700? 1.200. 1.200. Na nossa RM, provavelmente uns 3.500, 3.700 é o número esperado. Uhum. Mas ele sabe que vai ter movimento, independente de ter problema ou de não ter, as lojas vão ter movimento. Uhum. Então, ele precisa se preparar e está se preparando, não tem a menor dúvida, né? Tem previsão de crescimento no comparativo 15 e 16? Pouca coisa. Oscila para cima. Oscila para cima, exatamente. Dizer, todas as datas esse ano foram muito ruins. Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, todas em comparação com o ano passado foram piores. Foram piores? Foram piores. Então, mas o Natal a gente está imaginando pouca coisa. Não falar em números seria prematuro. Vocês conseguem referir, por exemplo, qual é o segmento que realmente vai se dar melhor nessa época? Que já é uma tradição, vestuário, calçados, que também faz parte do vestuário, evidentemente, bijuterias, ouro, enfim, você tem alguma... O Natal é uma época interessante porque todos né? Todos os setores são privilegiados. Aquela pessoa que tem mais dinheiro compra um carro novo, faz uma viagem para o exterior ou faz uma viagem, troca as roupas, presente para os filhos, para a família toda. Então, realmente, o brasileiro tem essa tradição, né, de no final do ano realmente ir às compras. A gente tem a chegada aí da primeira parcela do 13º salário agora. Uma injeção boa de dinheiro, Uma injeção né? boa no dia 30 de novembro. Tem uma estimativa de quantos milhões para Taubaté? O NUPS faz essa estimativa. Eu não saberia dizer agora esses valores, mas é interessante. Mas a gente pode ter uma ideia que no global são quase 200 bilhões de reais. 197 bilhões na economia, falando em Brasil. Né? Ou seja, tem dinheiro no mercado, é saber trabalhar, saber atender, oferecer um preço justo, né, Dan? Com certeza. Que a coisa pode funcionar bem. Eu diria que o comerciante sabe fazer isso, né? Os tradicionais aí, ele sabe vender, faz a promoção, faz o que precisa ser feito para que isso aconteça. Então, vamos falar também, o comerciante sabe fazer isso, mas nem todos sabem fazer isso. Bom. Né? Mas nós vamos falar disso porque também tem um empreendedor que se viu obrigado a empreender em alguma coisa diante dessa crise terrível de desemprego, né? Mas vamos a um rápido intervalo, Bom de Papo volta já já com o presidente da Sincovat, nosso amigo Dan Ginsburg. Até já!